Podemos falar línguas estranhas no culto entre a igreja ou não? O que a Bíblia diz sobre isso? Nós vamos fazer uma sequência de vídeos aí sobre o capítulo 14 de 1 Coríntios, onde é bastante bem explicada essa parte do falar em línguas na igreja. E nós vamos tentar entender um pouquinho o que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele estava ensinando sobre o dom de línguas estranhas, né? Língua dos anjos, falar em línguas. Enfim, existem muitos jeitos de falar sobre isso, mas todo mundo sabe que é aquela língua que é falada na igreja, que ninguém entende, né? Língua estranha, como a maioria das pessoas costumam dizer. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, do versículo 1 ao 4, onde nós vamos nos basear um pouquinho hoje, diz: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, nós precisamos, como cristãos, como pessoas, como indivíduos, nós precisamos ser edificados também. E a igreja, como corpo, precisa ser edificada também. Então, o que Paulo está tentando dizer aqui? Você pode ter o dom de línguas, mas você, se não tem nem o dom de línguas, nem o de profetizar, e você vai buscar um dom, Paulo aconselha a buscar o de profetizar. Mas você pode ter o dom de línguas, sim, e você pode ter o dom de profetizar. Ou você pode ter só um deles. Mas você ter o dom de línguas quer dizer o quê? Que isso é bom para você, porque quando você falar em língua estranha, você fala de mistérios com Deus e edifica a si mesmo, a sua própria vida é edificada através do seu falar em línguas. Mas no meio da igreja não é útil você falar em línguas. Nós vamos ver mais para frente que se não tiver intérprete, falar em línguas não edifica a igreja. O que edifica a igreja é alguém que fala em profecias, porque a profecia, né, ela é usada para edificação, exortação e consolação da igreja, do corpo. Então, por isso o dom de profecia é mais importante que o dom de língua. Você pode ter o dom de língua, sim, e seria importante para você se edificar a si mesmo. Mas na igreja, Paulo está dizendo que o importante é o dom de profecia, porque na igreja, quando você está reunido, cultuando a Deus, onde o corpo de Jesus está reunido ali, é o corpo que precisa ser edificado e não você. Então, por isso, Paulo vai aconselhar, aqui nós estudando o capítulo 14 de 1 Coríntios, que não é bom. Não é bom você falar em línguas na igreja. Você pode falar em línguas à vontade, na sua casa, aonde você quiser, porque você vai estar se edificando, tendo mais comunhão com Deus. Mas na igreja, falar em línguas não edifica a igreja. E Paulo está dando prioridade aqui no capítulo 14 para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja.